Estamos começando aqui com mais um episódio do nosso podcast Política Verde e hoje nós estamos com a professora Tereza Moura. Ela é professora da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Arquitetura, e nós vamos discutir hoje coisas importantes, como a questão do aquecimento da nossa cidade de Salvador, por causa aí do paredão de concreto que está sendo construído e que, se não tomarmos cuidado, vai construir muito mais paredões de concreto aqui em Salvador, e também sobre as questões de urbanização, arborização urbana. Então, quero dar aqui as boas-vindas ao nosso podcast Política Verde, a nossa professora aí, Tereza Moura. E eu já quero começar com uma pergunta, né? Porque eu vejo aí, eu sempre até reclamo, né, bastante sobre isso, porque eu acho um absurdo os tais corredores verdes de Salvador. Segundo o prefeito Bruno Reis, o Corredor Verde ele tem tudo a ver com Medellín. Ele, na verdade, ele foi inspirado na cidade de Medellín, na Colômbia, e esses corredores verdes irão trazer no futuro, tanto o Corredor Verde da Pituba como o Corredor Verde do Cabula, que é um corredor verde recente agora, vai trazer um conforto térmico para a nossa cidade e justamente para esses bairros, o bairro da Pituba e o bairro do Cabula, e também vai trazer aí uma redução, né, da temperatura, ou seja, uma redução das ilhas de calor, tanto aí do bairro da Pituba como o bairro do Cabula. E aí eu queria saber da professora, primeiro, se concorda com esse corredor verde sendo inspirado na cidade de Medellín, na Colômbia. E segundo, se isso que o prefeito fala é verídico, se isso realmente vai acontecer. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o seu convite. Acho muito importante que exista um canal em que as pessoas possam discutir a política verde e também discutir as ações concretas que estão sendo feitas e despertar, né, para essa necessidade na época de mudanças do clima, que já mudaram, né? Então, primeiro, gostaria de agradecer também aos ouvintes, né, a paciência, mas é muito importante para o futuro, o nosso futuro, o futuro das crianças, que a gente traga, que a gente consiga transformar a cidade em uma cidade com temperatura menor, de mais conforto térmico. Bom, eu concordo sim com a ideia dos corredores verdes. Os corredores verdes são fantásticos, mas a questão fundamental é que tipo de corredor verde que nós estamos falando. A inspiração do prefeito é em Medellín, mas quando a gente pega a proposta e o que está sendo anunciado pela prefeitura, por exemplo, na Manuel Dias foi anunciado como corredor verde e que estariam sendo plantadas 114 mudas. Vamos logo um parêntese sobre essas mudas. Mudas de quê? Tem algumas, inclusive, que estão tudo seca lá, ainda hoje. Ela, assim, né, eu como biólogo, eu inclusive, né, eu sempre passo lá na Pituba, e eu como biólogo, eu fico olhando sempre as plantas para ver se, né, mas assim, algumas realmente pegaram, mas tem muitas que estão secas, sem nenhuma folha até hoje, e eu não sei se vai dar certo ou não, viu? Exatamente. Então foi anunciado 114 mudas, mas a gente tem que prestar atenção. Mudas o quê? Porque existe uma grande diferença e quem passar observando a cidade vai ver que a maioria dos lugares estão sendo plantados inúmeras palmeiras e coqueiros, nada contra eles, só que eles não fazem o trabalho de reduzir a temperatura como aconteceu em Medellín.
né? Então é preciso ficar claro que palmeiras e coqueiros são palmáceas, não são árvores. Então, quando se falar mudas de árvores, tem que ser questionada quais são, né? Qual é a espécie. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a gente precisa ver qual é a escala, qual é a dimensão desse corredor verde. Porque se você plantar 114 árvores ali na Manuel Dias, vai transformar a avenida em um corredor verde? Então vamos ver uns dados aqui de Medellín que eu trouxe. Certo. Joga esses dados aí pra gente. Pois é. De 2016 a 2025, portanto, 9 anos, Medellín, principalmente por causa de uma poluição do ar muito séria e temperatura subindo também, eles tomaram a decisão de implantar 30 corredores verdes nesses 9 anos. Mas como foi feito isso? Bom, vamos lá. 880 mil mudas de árvores. Árvores frondosas, copas densas, que conseguem fazer o processo de evapotranspiração, reduzindo o calor, a temperatura do ar imediatamente e projetando sombra benéfica, que inclusive dá para a gente como a gente chama, ilha de frescor, né? Porque o vento local embaixo da árvore se move ali, melhora quem está em torno, né? Até uma certa distância. Bom, então 880 mil mudas de árvores, isso corresponde em 9 anos, a 97.778 mudas por ano. Em termos de dia, são 268 mudas por dia. Então, a gente vê aqui anunciado um corredor verde que tem 114 mudas. Não é muito bem. Além disso, eles plantaram 2,5 milhões de mudas pequenas, que resultou isso em 277.777 mudas por ano. E isso significa 760 mudas por dia. O percentual de cobertura vegetal de Medellín é de 62%. Em Salvador, a gente só consegue percentual alto de até 80% nas ilhas, né? E a maior parte de Salvador, uma parte dos bairros, todo mundo que habita uma área significativa da cidade, por exemplo, 30% do território continental, vamos excluir as ilhas. 30% do território continental tem de 0 a 0,45% de cobertura vegetal. Saiu um estudo do IBGE 2022 dizendo que 67% da população de Salvador habitavam ruas sem árvores. E esse estudo dizia também outra coisa, dizia que Salvador é a pior capital, pior em termos de arborização. No entanto, se pretende que Salvador seja a capital da Mata Atlântica. Então, vamos ter atenção sobre o que significam esses corredores verdes. Não significa somente plantar árvores espaçadas. Não é assim. Se a prefeitura foi a Medellín, deveria ter trazido as fotos e esses dados, certo? Isso, porque inclusive, né, quando eu vejo o corredor verde da Pituba e até esse do Cabula agora, eu vejo que além das plantas serem plantadas espaçadas, então espaçadas com 2 metros, 3 metros, eu percebi que na Pituba tem até espaçamento de 5 metros. Além disso, ele não deixa a área completamente permeável, ele planta no concreto, faz uma pequena sapata, né? E planta totalmente no concreto, não existe permeabilidade. Então, a função do corredor verde não é ter apenas árvores plantadas ali, uma ao lado da outra, mas ela tem uma função ecológica, né? E essa função ecológica, a gente tem aí a permeabilidade do solo para que as plantas possam se adaptar também. A gente tem que entender que quando as plantas saem de um viveiro e elas vão para a cidade, elas sofrem um grande estresse,
né? E a gente vê isso, inclusive, por exemplo, a questão dos coqueiros ali em Jaguaribe, a exemplo. A gente percebeu que os coqueiros em Jaguaribe morreram tudo. Exatamente. Morreram tudo. Mas morreram por quê? Porque eles concretaram tudo. Porque se a gente olhar os coqueiros presentes em Piatã, próximo onde eu moro, né? Então, ali em Piatã, os coqueiros estão todos bonitos. Inclusive, eu fiz até um vídeo há pouco tempo ali, e dá para ver ali muito coqueiro, inclusive arborização na orla. Ali na orla de Piatã, Sim. nós temos árvores grandes, porque elas estão plantadas em solo e não no concreto. E aí, na praia de Jaguaribe, que foi concretada tudo, todos esses coqueiros morreram. Então, um dos objetivos que eu acho, né, que a prefeitura deveria ter, né, se tivesse realmente, né, uma secretaria que funcionasse e não fosse apenas uma secretaria para praticar greenwashing, né, que não... me perdoe aí, meus amigos da CECIS, eu tenho bons amigos lá, mas a secretaria não serve para nada. Então, a secretaria CECIS, se ela realmente funcionasse, ela ia propor de a gente pegar essas áreas onde nós temos aí plantas, né, que estão concretadas e a gente permeabilizar essa área. Então, assim, por exemplo, eu dei até algumas ideias de corredores verdes aqui em Salvador. Aqui em Salvador a gente tem muitas áreas que poderiam ser implementados corredores verdes, mas, assim, a prefeitura escolheu os piores locais para esses corredores verdes, né? E aí, uma outra coisa também, professora, é uma coisa assim importante, né, que a gente sabe que a arborização urbana ela é importante para também redução da temperatura, né? Tem toda essa questão aí da importância da arborização urbana, mas não adianta nada se a gente plantar um monte de árvore e colocar uma parede de concreto na orla. E eu acho que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que isso é um estudo, né, específico seu, relacionado aí à questão do clima interno de Salvador, né? Eu queria que você desse assim, uma explicação relacionada, por exemplo, à parede de concreto, né, que pode ser construída na orla e pode atrapalhar a temperatura de Salvador. Sim. E uma outra coisa também, teve uma pessoa que falou comigo, falou comigo, na verdade, no meu perfil do Instagram. Aí disse assim, mas a maior parede de concreto tá no Corredor da Vitória. No Corredor da Vitória. Aí, eu queria que você também desse assim uma... Sim. Bom, deixa eu complementar a questão dos corredores verdes, dos 30 corredores verdes implantados em Medellín. Certo. Isso resultou numa redução de temperatura média em 2 graus, gente. 2 graus de temperatura é muito significativo e tem um impacto sobre o conforto térmico grande. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que Salvador, a temperatura absoluta costumava ser 34 graus, nós estamos chegando a 35. E a outra coisa que a gente precisa entender é que quanto mais a gente urbaniza desse mesmo modo que a gente vem urbanizando, que é destruindo a vegetação, suprimindo a arborização e impermeabilizando, que é a coisa que você se referia sobre plantar árvores nas calçadas, deixando 1 metro por 1 metro apenas de áreas verdes. E já vi em locais que chegavam a quase assim, o caule mesmo da árvore grande porte, que ela não aguentou e foi podada porque ela estava morrendo. Então essas coisas são importantes, não é apenas sair, como você diz, plantando árvores, não. É preciso que tenha um planejamento, tem que ver os locais disponíveis, né? Quando você planta as mudas, você tem que ter cuidado com ela por 1 ano, 1 ano e meio, por aí,
Você tem que ter atenção de molhar no período seco. Essas árvores são muito raquíticas, né? E muitas, se você olha, a maioria termina sem folhas, né? Então, isso é um problema sério. E outra coisa, enquanto a prefeitura anuncia um corredor verde na Manuel Dias, a Neoenergia, que deveria ser fiscalizada pela prefeitura, faz uma poda agressiva, que está isso descrito, essa palavra, no manual técnico de arborização e no plano diretor de arborização urbana de Salvador, de 2017. E a prefeitura permite, né? Assim, coloca sempre essa dualidade entre o que você prefere, ter energia ou ter árvore. Eu prefiro que nos locais em que os fios estão interferindo com as árvores, que eles sejam tornados subterrâneos. Um outro exemplo, a Avenida 7 foi toda revitalizada, ampliado o passeio, os fios estão lá, que é um verdadeiro horror. Não são os fios de energia, são os fios dos cabos de internet. Sim, mas quem regula a cidade é a prefeitura. Então, ela tem o dever de fiscalizar, né, gente? Então, aí então, a arborização vai fazer essa redução de temperatura. Quando a gente tiver ondas de calor, por causa das mudanças climáticas que já estão aqui, então, nós temos 3 problemas graves em relação à mudança do clima e à urbanização. Quem é mais responsável pelo aquecimento da cidade é o tipo de urbanização que a gente faz. Se a gente destrói a vegetação e troca, né? Faz uma compensação de árvores no terreno por coqueiros na frente, vocês podem observar, isso não vai servir como um amenizador das condições térmicas de Salvador. Além disso, o que você citou é a questão de você permitir a construção, e isso foi aprovado pelos vereadores de Salvador. O ano passado, a proposta foi do Executivo, os vereadores aprovaram, durante a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Salvador, ou seja, nem esperaram para ver o que sairia do plano, nem fizeram uma participação para ver se as pessoas estão entendendo o que significa você liberar na orla de Salvador os terrenos que estavam lá de engorda. O que é terreno de engorda? É o terreno que ninguém faz nada, faz uma bobagem, e existe a função social da propriedade da cidade, que diz que você não pode, tem penalties, tem penalidades para você não dar um uso social para aquele terreno. Então, espera chegar as melhorias da orla, mesmo que sejam sem árvores, só um coqueiro aqui, outro acolá. Então, isso vai subindo de valor. Agora, a prefeitura distorce totalmente o significado de função social da propriedade da cidade e diz assim: essas pessoas que estiveram aí com esses terrenos de engorda, nós vamos dar um incentivo para elas construírem, não é uma penalidade, conforme o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001. É um incentivo. E qual é o incentivo? Já eles não vão precisar construir só 25 pavimentos, eles podem construir 50 por cima disso, que dá 37,5, ou seja, 38 pavimentos. Então, isso que você está chamando de paredão. Então, de onde vêm os ventos da cidade? Os ventos da cidade são ventos alísios que vêm do mar, do Atlântico, são ventos globais, são os ventos principais que temos. Eles são de sudeste, ou seja, fica em frente exatamente à orla de Salvador, de Amaralina para cá, sudeste, a orientação. Então, eles têm que entrar por ali. Se você cria uma série de edifícios altos, atrás dele vai ser gerado algo chamado sombra de vento. Ou seja, o vento caminha, digamos, penteadinho, arrumadinho, em lâminas. Quando ele encontra um obstáculo, é como um rio que encontra uma pedra no caminho. Ele vai fazer uma turbulência atrás e vai gerar uma área sem vento que é proporcional à altura
e a largura do prédio. Então, quanto maior esses prédios, mais embarreiramentos nós vamos ter para que esses ventos entrem para a parte central da cidade. A gente divide Salvador, o plano DURB, que foi um plano diretor de urbanismo em Salvador do final da década de 70, início de 80, que realizou estudos primários, coletou dados primários de Salvador. Então, eles dividiram a cidade em a Orla Atlântica, a Orla da Baía de Todos os Santos e a parte intermediária que chama Miolo, que fica alta, mas Salvador não tem muita altitude, é em torno de 70 metros, 60, 70 metros. Então, a temperatura só começa a baixar com a altitude a partir de 100 metros, esse mesmo meio grau, 0,6 graus. Então, Salvador, a gente não tem essa altitude para se beneficiar do clima tropical de altitude, que é baixa temperatura. Então, a gente tem que confiar principalmente nos ventos para retirar o calor da cidade, para renovar o ar, para tirar a poluição, dissipar os poluentes. Esses ventos, na verdade, ele vem do mar, mas na direção, no caso ali, Amaralina para cima. Perpendicular, exatamente perpendicular a essa parte, porque aquela fachada ali é sudeste, então fica perpendicular. Se a gente coloca essas edificações altas e vai construindo, liberando, você vai criar uma área muito grande atrás de sombra de vento. Então, a população mais pobre mora exatamente no miolo da cidade, no subúrbio ferroviário e outras porções, como o território nordeste de Amaralina, que tem um tipo específico de construção. Mas é somente da construção espontânea? Não. Vide os exemplos de construção do Minha Casa Minha Vida, em Salvador também. Passa um trator e depois coloca as casinhas assim, como se não existe ambiência, não existe vida, é quase que um depósito de gente. Então, a gente precisa aprender a fazer cidade para o clima quente e úmido que é o nosso. Como a gente melhora com ventilação e com arborização. Só existem esses dois caminhos. Então, a gente tem que deixar os ventos penetrarem as áreas centrais, que é onde tem justamente aquele fenômeno chamado ilhas de calor. Locais que não têm vegetação, locais que têm um adensamento construtivo muito alto, muita impermeabilização, né? Ruas estreitas. As pessoas habitam, às vezes, locais sem janela, quartos sem janela. Isso é completamente contraditório com o clima. Então, é preciso que a prefeitura priorize a melhoria desses bairros, né? Vendo na escala micro, chegando lá na escala micro, para melhorar o microclima de cada lugar da melhor forma possível. Claro que precisa, às vezes, deslocar a população, mas, de preferência, isso tem que ser feito, primeiro, com um processo participativo, porque é preciso que a população entenda quanto vai melhorar para eles mesmos, e também reassentar as pessoas no mesmo lugar, para que não se rompa, né, as conexões, a solidariedade, né, os vínculos de comunidade. Mas a gente pode fazer muita coisa indo para dentro do território, melhorando esses microclimas, certo? Nesses bairros, principalmente. Então, precisa também no bairro, na área formal da cidade? Precisa, mas não é somente plantando árvore aqui e outra acolá que a gente vai melhorar isso também, não. Então, são esses dois fatores. A gente precisa melhorar a condição da passagem de ventos, priorizar. Então, deveria ser ao contrário. Os prédios menores à frente, aí, à medida que vai subindo, porque o território vai subindo a topografia, aí que você pode fazer mais alto, né, para chegar lá, deixando aberturas, recuos, afastamentos, né, suficientes. É isso, professora. É um absurdo, na verdade. A Câmara de Vereadores, ela aprova uma lei, inclusive, que foi enviada pelo Executivo, e no caso foi enviada pelo prefeito Bruno Reis. A lei foi enviada por ele, né?
Sim. E assim, a Câmara de Vereadores aprova uma lei sem nenhum tipo de estudo técnico. As pessoas, os vereadores aqui de Salvador não não ouvem a ciência, não ouvem os pesquisadores, não solicita estudos técnicos para que a gente tenha realmente um conhecimento sobre a cidade e como devemos caminhar, né, com o planejamento da cidade. Ou seja, eu fico me perguntando, esses vereadores realmente representam a população de Salvador? Eu acho que não. Porque eu estou acreditando aqui que muitos desses vereadores estão representando apenas o capital. O capital, inclusive, que é aquele capital que está pouco preocupado com a população de Salvador, está pouco preocupado se Salvador vai ficar bem ou não, mas ele quer ganhar dinheiro construindo prédios altos na beira da praia, vendendo para quem acha que merece morar na beira da praia e que não tem também conhecimento do que vai acontecer no futuro, mas como tem dinheiro para comprar um apartamento na beira da praia, Exato. ele acha que merece, que Deus deu a ele esse merecimento e pronto. E aí a gente fica todo mundo lascado, né? Inclusive quem comprou apartamento na beira da praia. Exatamente. Você tocou em pontos muito importantes. Então, vamos lá. Você me perguntou também sobre o Corredor da Vitória. Isso está justamente associado ao que você acabou de dizer. É o seguinte: as pessoas que moram no que a gente chama no miolo de Salvador, que são os bairros populares, que são os bairros que foram construídos rapidamente, né? Por quê? A gente teve uma urbanização, né, tão acelerada que em 50 anos a gente se urbanizou. E com a industrialização e a urbanização vêm juntas. E na Europa eles levaram 200 anos. Ou seja, tiveram tempo para fazer as coisas de forma melhor e dinheiro também dos países que exploravam. Mas então, o que acontece com a Vitória? Gente, o poder aquisitivo de quem mora na Vitória não pode ser, em hipótese nenhuma, sequer comparado com o poder aquisitivo de quem mora na área do miolo de Salvador, nesses bairros, certo? Então, o que acontece é que você não pode deixar a cargo da própria pessoa que ela resolva este problema que foi criado por má gestão, por liberação de gabarito e por má gestão. Porque isso se reverte de forma desfavorável, além de todas as outras vulnerabilidades que essas pessoas já têm. Então, ela não vai ter dinheiro para botar ar-condicionado. Como é que a Vitória resolve isso? A Vitória, os apartamentos que dão para a Baía de Todos os Santos, ali é poente, ali é o noroeste. Pega o poente. Faz calor? Faz. Mas eles podem colocar ar-condicionado e o calor que sai de dentro lá vai para a cidade. Então, a outra coisa, então, na Vitória, em toda a área do comércio, subúrbio, ali tem uma brisa também marítima, como tem também do lado atlântico, porque esse é um fenômeno que independe dos ventos globais, como os alísios que eu falei. Esse é um fenômeno característico da diferença de aquecimento, da capacidade de aquecer da água e do solo. Então, a água aquece lentamente, todo mundo que já tomou banho 7 horas de praia, né, na praia, já viu que a água continua quentinha, e o solo se resfria muito rapidamente. Então, essa diferença gera diferença de pressão das camadas de ar em cima. Então, durante o dia, o ar sopra, a brisa marítima sopra do mar para a terra, então da água para a terra. Então, tem também essa mesma brisa do lado da Baía de Todos os Santos, certo? E durante a noite até inverte. Não tem brisa que vem do mar à noite, tem a brisa que sopra da terra. Ele fica ao contrário, inclusive, do sudeste, na orla atlântica. Então, a diferença fundamental também a Vitória é a área mais arborizada que tem em Salvador, é a rua mais arborizada. E a gente conversava um pouco antes, eu falei para você que eu sugeria que ela fosse tombada.
como exemplo de uma rua Gonçalo de Carvalho em Porto Alegre, que tem os mesmos ortis e que foi tombada em 2007. Foi plantada em 1937 e tombada em 2007. Acho que isso é uma coisa importante de movimentar as pessoas em favor da vegetação. Agora, vamos para o lado do miolo de Salvador, onde tem as ilhas de calor. As pessoas não têm dinheiro para colocar ar-condicionado e não tem arborização. Então, você tem que achar lugar para plantar mudas grandes onde for pertinente, onde for cabível, e outras soluções também que dá para fazer, você olhando no nível micro, dá para você criar fachadas verdes, pensar em tetos verdes, dá para você criar interligação entre certas árvores que ainda existem lá. Nós estudamos, na universidade, nós temos uma disciplina chamada Ateliê Bioclimático e de Baixo Impacto Ambiental, e nós estamos estudando justamente o território nordeste de Amaralina. Então, os alunos se debruçam na escala micro para olhar onde é possível e apresentar soluções para melhorar justamente o conforto térmico. Em alguns lugares, por exemplo, tem lugares que as pessoas moram num lugar super quente e, além disso, ainda é de risco, por causa das inundações, por causa das chuvas intensas. Nós vimos agora em junho chover assim, um absurdo, né? Sim. Uma quantidade de volume em pouco tempo, né? Uma semana, que assusta. E lembrando ainda que nós temos outro fenômeno que está vindo aí, que é o El Niño, e que as autoridades ligadas ao clima em escala mundial e nacional também já vêm alertando. Sim. Que favorece inundações no sul do Brasil. Lembra da inundação do Rio Grande do Sul? Então, as encostas também ficam fragilizadas. Então, a gente tem que ter esse cuidado e não construir encostas. Eu tô achando engraçado aqui porque o pessoal da CECIS fica dizendo: estamos plantando, estamos aí para se proteger do El Niño que tá vindo aí, entendeu? Então, assim, eles não têm planejamento nenhum, porque faz parte da secretaria desse desgoverno da Prefeitura de Salvador, né? Porque isso não é um governo, isso é um desgoverno. Primeiro que eles não, assim, eles evitam todo tipo de participação popular. Sim. Né? Então, assim, não tem conselho de nada. Então, assim, o Conselho de Meio Ambiente mesmo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele só existe no papel mesmo. Exato. O pessoal foi empossado, foi nomeado, empossado. No papel, No né? decreto pelo prefeito. O prefeito decretou. Inclusive com associações que não pertencem a Salvador. Tem institutos que foram colocados no conselho que não são nem daqui de Salvador. São de Espantoso. outros municípios. Né? Então, e ainda tem também algumas associações, fundações que respondem por crime ambiental e tá lá também no nosso conselho. Então, nosso conselho é isso aí. Ele é formado, né, por uma galera que gosta muito de meio ambiente, né? Mas ainda assim não funciona. Não tem reunião, não tem nada, não aparece nada. Então, para mim isso é um desgoverno. É um desgoverno, isso não tem governo nenhum. E é isso aí, eles ficam aí falando que estão plantando para poder se proteger do El Niño. Gente, esse é um ponto maravilhoso que você tocou. Ficam plantando para se proteger do El Niño agora em setembro. Eu só pergunto o seguinte: vai dar tempo? As árvores vão crescer daqui para setembro, vão crescer e ficarem fortes, vão ficar frondosas e grandes e vão proteger? E, professora, eles reduzem um problema climático, né? Há uma situação de plantar muda, como se plantar mudas vai resolver o problema de mitigação às mudanças climáticas. A gente sabe, porque assim, Salvador tem um plano, né, de adaptação à mitigação às mudanças climáticas, que eu, inclusive, já li todo, né? Eu já li todo e achei muitas falhas no plano. Sim. Eu achei muitas falhas, achei um plano, inclusive, fraco. Né? E assim, né? É a minha opinião, né? É claro que a minha opinião não é a verdade absoluta, mas a minha opinião é um plano fraco.
E eles contrataram a mesma instituição recentemente, no caso ano passado, fizeram um contrato no valor de R$800 mil para fazer a revisão desse plano de adaptação e a mitigação às mudanças do clima. Então, R$800 mil para fazer essa revisão. Assim, até agora eu não vi ainda essa revisão. Estou aguardando eles publicarem no site deles esse plano revisado. Mas, assim, até o que estava no plano anterior, que não está revisado, que eu acho que é um plano fraco, mas tem algumas informações, algumas diretrizes que são importantes de serem tomadas pela cidade de Salvador, pela prefeitura. Nada disso foi feito. Nada, todas as orientações que tem no plano de clima, nada foi feito. Nada. E eu desafio, inclusive, a qualquer um da Prefeitura de Salvador ou da Secretaria de Sustentabilidade da CECIS me mostrar o que foi feito que está no plano. Porque eles são tão incompetentes, e eu tenho que dizer assim, porque eles não respeitam nem o próprio manual de arborização urbana deles. Exatamente, porque precisamente. O manual de arborização urbana diz... tem ali um monte de situações, inclusive o manual de arborização urbana está até bem feito. Sim. Está até bem feito. Não, olha, o manual de arborização, o manual está muito bonito. E dentro vem o plano diretor de arborização urbana de 2017. O manual é tão bonito que chega a ser poético. Fala da afeição, da ligação afetiva que nós temos com as árvores e depois... Isso foi 2017. Foi antes de passar o BRT demolindo tudo. Certo? Então, assim, uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática. Totalmente diferente. Então, o que está fazendo na Manuel... as árvores, porque assim, eles, no manual de arborização urbana, eles são contra a questão de concretar a árvore, né? De concretar o caule da raiz, né? Mas, assim, é o que a gente não vê na realidade. Salvador, praticamente todas as árvores, quase todas as árvores, são concretadas. Exato. Tem concreto. Ele deixa apenas 1 metro por 1 metro e tem troncos muito grandes. Não, tem professora, as raízes tem outros menores ainda. Não, a maioria é concreto mesmo. Ele chega fecha, até a gola. Isso. A gola. Bota um colarinho de concreto. Ele fecha tudo de concreto. É uma coisa absurda. Eu tenho, inclusive, várias fotos, filmagens que eu faço. Eu tenho várias imagens que seguidores mandam para mim o tempo inteiro de árvores concretadas. É árvore concretada na cidade inteira. E simplesmente a Secretaria, a CECIS e a própria Prefeitura de Salvador não faz nada, eles não respeitam nem o manual deles. Então, é por isso que eu digo, isso para mim é um desgoverno. E, na minha opinião, na prefeitura não tem ninguém preparado, né? Ninguém. Do prefeito aos secretários, aos técnicos. Não tem ninguém preparado. Não é possível que isso aconteça e ninguém faz nada, ninguém diz nada. Né? Existe um problema, eu digo, fundamental na prefeitura, que as diversas secretarias, os órgãos não se comunicam. Parece que uma é uma prefeitura, outra é outra coisa totalmente diferente. Então, o que a CECIS tenta passar, algumas ações pontuais, né? Vem a semana, que é manutenção, e vai lá e faz o oposto. E vem a SEDUC e libera tudo. Vem a SEDUC e libera, e a compensação deixa plantar coqueiro como compensação de grandes árvores, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Por exemplo,
Os prédios altos, além de impedir a ventilação de chegar nos locais onde tem mais calor, que nós fizemos um estudo chamado Mapa de Clima Urbano de Salvador, está lá marcada. Lá nessa região, onde mora a população mais pobre, já mais vulnerável, com dificuldade de acesso a tudo o que é público, que sofre para viver minimamente, né? Deveria ter uma vida mais digna. Aí vai ter também esse embarreiramento. E o lazer gratuito é o quê? Praia. Ainda vai sombrear a praia, que vai ter um impacto, né, nos processos, né, micro que acontecem na areia, que a gente não vê, mas não quer dizer que não exista. Então, isso ou seja, a gente está transformando a cidade cada vez mais num local inóspito para viver. E o pior, transformando a orla numa repetição de orlas Brasil afora. Quem quer vir ver o mesmo, mais do mesmo? As pessoas vêm a Salvador para ver o diferente, para ver a cultura. E a gente tem que tirar essa ideia de repetir. E fica dando nomes. Por exemplo, uma vez eu fui a uma palestra que as pessoas estavam querendo, não, vamos transformar Salvador na Miami brasileira. Eu digo, Jesus Cristo. Então, assim, a gente tem a nossa cultura, a gente não tem que copiar a cultura de ninguém, a gente tem a nossa vegetação, a gente vai colocar a nossa vegetação e a gente tem que mostrar para as pessoas o quão benéfico e quantos benefícios essa arborização vai trazer e impedir que essa orla seja embarreirada desse jeito aos ventos. Vai ficar insuportável para as pessoas, né? Então, essa é uma questão fundamental. Então, quando eu vejo, eu fiz um levantamento desde 2013, parece, até agora, 2020, final de 2025, iníciozinho de 2026, de tudo que a prefeitura andou fazendo em termos de política climática. A maior parte é papel. Adesão a acordos internacionais, né? Solicitação de títulos que ninguém contesta, você solicitou, você recebe. A galera gosta de reunião, eu já percebi isso. Eles adoram reunião, e papel. Ficar conversando, batendo papo, Isso. muita foto, e para papel. publicar no site deles. E muito papel. Por exemplo, esse que você falou do PEMANC, que é o Plano de Mitigação e Adaptação, tem o da Mata Atlântica, que foi de 2020. Não saiu até hoje. Não saiu até hoje, está no papel também. Tem todas as adesões ao C40, C100, as cidades sustentáveis, 1000 coisas. O próprio Plano Diretor de Arborização Urbana de 2017. Então, esses planos não são implementados. A implementação é só ação pontual, tipo assim, para inglês ver, como diz o ditado, né? Tipo assim, fizeram um jardim de chuva no Itaigara, num lugar pequenininho. Fizeram um biovaleta em Itapuã. Uma coisa aqui, outra ali, assim, para as pessoas verem. Estou fazendo, viu? E outra coisa, Salvador é uma cidade que chove tanto, que a gente tem que, em toda a oportunidade, a gente tem que transformar a cidade em todos os locais possíveis, em regiões que possam alagar durante as chuvas intensas, e secam, as pessoas voltam a utilizar sem causar problemas, sem fatalidades e coisas assim. Isso, um arquiteto chinês chamou isso de cidade esponja. Então, a gente tem que usar soluções baseadas na natureza, né, para infiltrar a água de chuva no terreno. E é uma pergunta, por que já não é obrigatório no Código de Obras de Salvador captação de um percentual da água de chuva e o excedente, é uma coisa que eu venho dizendo há muitos anos, reinfiltrar no subsolo no próprio terreno. Então, você deixa de jogar, eles põem a tubulação para sair ali no meio-fio. Deixa de jogar água para as ruas. Toda a água que cai no seu terreno, você capta um pouco, utiliza a água não potável, que é de água de chuva, e reinfiltra para o lençol freático. Por que isso não é feito? Tem que ir até mais longe. Tem que identificar nas microbacias o grau de impermeabilização que existe para, gradativamente, fazer com que todas as edificações, dando um determinado tempo, façam isso também. Mas sabe o que acontece, professora?
Aqui em Salvador, nós temos uma questão em relação ao meio ambiente que a CECIS, por exemplo, ela não tem poder de polícia, ela é uma secretaria fake. É, Porque ela não é uma secretaria de meio ambiente, de verdade. É não. uma secretaria fake, é uma secretaria que serve para isso. Para dizer que está plantando uma muda ali, uma muda cá. Ela não tem a capacidade, por exemplo, de planejar, de organizar. Diferente, por exemplo, de uma secretaria de meio ambiente que vai liberar, por exemplo, os licenciamentos ambientais. Então, Sim, assim, a liberação aqui, a emissão dos licenciamentos ambientais, as autorizações ambientais, fica a cargo da SEDU, da Secretaria de Planejamento, né? desenvolvimento De urbano. Desenvolvimento Urbano. Então, como é uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e nós temos aí ela liberando os alvarás para construção e também liberando as licenças ambientais e autorizações ambientais, a gente cria aí um impasse, porque nós teríamos que ter uma Secretaria de Meio Ambiente independente para que pudesse organizar, planejar o nosso espaço, o nosso território de Salvador e ter o poder de polícia para isso. Porque, de repente, o que acontece? Quem é que pode emitir o licenciamento, quem é que pode liberar essa autorização é a Secretaria de Meio Ambiente. Se não tem autorização ambiental, aquele empreendimento ele não pode sair. Mas aqui em Salvador, quem faz tudo isso é a mesma secretaria, é a SEDUR. E mas aí a CECIS, ela realmente não tem nenhum poder. Não tem poder nenhum. A CECIS, eu fico até triste com o pessoal da CECIS, porque talvez até eles queiram fazer alguma coisa, mas não tem o que fazer porque não tem poder. O prefeito não deu poder para a CECIS, né? Quem tem o poder é a SEDUR. Então a gente teria que ter aí uma reorganização dessas secretarias e dar o poder para a CECIS, por exemplo, como Secretaria de Meio Ambiente, para poder liberar, autorizar. Inclusive, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele tem que estar na secretaria que emite os licenciamentos ambientais. Sim, claro. E isso é lei. Ele teria que estar na secretaria. Então, o que o pessoal fez? Colocou uma Secretaria de Meio Ambiente, que é a CECIS, né, para dizer que existe uma Secretaria de Meio Ambiente, que a gente não tem aqui, na verdade. Colocou o Conselho Municipal de Meio Ambiente sobre a tutela da CECIS, que é uma secretaria que não serve para nada. E aí o Conselho Municipal de Meio Ambiente também não vai servir para nada. E deixou a SEDU tranquilamente comandando, porque a diretoria de licenciamento ambiental, ela não é independente, ela responde ao secretário da SEDUR. Muito bem, é isso mesmo. O que a gente vê nessa organização, nessa estruturação da prefeitura, é o reflexo da compreensão e do pensamento do executivo, certo? Então você olha, o que está sendo feito na prática é que a própria secretaria tem poder simbólico. Então, o que faz essas ações pequenas aqui, ali, acolá, e que são muito alardeadas, então significa o quê? Que essa ação é para fazer o marketing verde, certo? Então, para dizer que tem. Mas na prática, como você disse, de fato, não tem poder, mas olha só, mas é mais complicado, é usado para trazer prestígio, porque o verde, falar do verde hoje traz prestígio. Falar que a cidade está verde, que é capital da Mata, se auto-intitular capital da Mata Atlântica, enquanto faz o que faz, cortando de árvores e essas plantas, é impossível. Então, a questão fica tudo no papel, até imprimem, tem material muito bom, feito até. Isso eles têm, até tem muita gente também interessada em fazer. Mas não adianta, porque a visão é essa.
O resultado da prática, a prática é o resultado desta visão. E essa visão está no executivo. Então, não tem como conciliar essas duas coisas, por isso não tem Secretaria de Meio Ambiente, certo? Então, a gente tem que avançar com a pressão popular, para que as pessoas entendam o grau de problema que elas vão enfrentar em 10 anos, se continuar tudo desse jeito. Porque a gente deveria ter começado isso há muito tempo. Árvore demora para crescer, gente. Não é assim, a gente corta e nasce, não é cabelo, corta e cresce. Não é assim. Leva muito tempo. Enquanto isso, as pessoas vão sofrer de ondas de calor que estão vindo aí, e onda de calor e a urbanização acrescentando, né, mais calor à cidade, porque os materiais construtivos, eles armazenam calor. É assim que acontece a ilha de calor. Eles armazenam calor. Pela sua configuração, a configuração urbana, quando chega à noite, o calor acumulado que deveria ser remetido para o espaço, porque lá é frio, então o calor vai do mais quente para o mais frio, no dia seguinte vai receber mais calor. Não consegue reemitir. Então já fica um resíduo. Aí vai ficando esse resíduo e aí vai aumentando a temperatura. Então, você viver num lugar desse é muito desconfortável. Como é que você descansa à noite, gente? Como descansa? Não consegue descansar. Onde vai achar o dinheiro para o ar-condicionado? Não tem. Ventilador é um circulador de ar. Se você não tem a renovação do ar mais fresco, é um lugar fechado, não, muita gente, ele vai circular o ar, apenas tem que entrar o ar mais fresco. Então é muito grave a situação, muito grave. A gente tem que, então, fazer uma pressão popular, mostrando à população. Muita gente hoje já entende isso, a gente viu lá na oficina de clima urbano que a gente fez no Manuel Devoto, você estava lá, você viu também, as pessoas já começam a falar, mostrar, tem uma árvore junto da minha casa, na esquina, e as pessoas vêm ficar ali, porque ali está a sombra, sou privilegiada lá, não, mas não é isso que acontece na cidade como um todo. Então, a gente tem que, na verdade, a gente tem que colocar dentro da gente um DNA verde, como dizia uma colega minha, né? Eu sempre disse isso, temos que colocar um DNA verde nas pessoas. Então, mas tem duas coisas, clima quente e úmido, duas coisas. Arborização intensiva e extensiva e preservar a entrada de ventilação do litoral para o miolo da cidade, para a cidade. Aliás, João Pessoa conseguiu impedir essa verticalização nas quadras iniciais da orla. Então, uma cidade verde no Nordeste é um exemplo, certo? Que maravilha. Então, nós conversamos aqui com a professora, né, da Faculdade de Arquitetura, né, a professora Tereza Moura, da Universidade Federal da Bahia, e foi uma boa conversa para a gente entender aqui, né, um pouco sobre o que podemos fazer para melhorar a nossa cidade de Salvador, e é isso, né? Então, já estamos no nosso prazo aqui, eu vou dar aqui uma palavra final aqui para a professora, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Eu vou finalizar com uma coisa um pouquinho política, que é o seguinte. A prefeitura vem falando que gasta milhões com compra de mudas, diz de árvores, não sei, porque eu vejo muito coqueiro, muita palmeira. Eu até coloquei um apelido nesse tipo de paisagismo. Eu chamei de paisagismo político, né? Porque é só para ver, tirar foto, ter um verdinho ali. Mas a minha pergunta é, por que desde o início, né, a prefeitura não criou nas escolas municipais, numa colaboração com os terreiros, que também é o verde para eles, a folha é sagrada, para fazer viveiros de mudas, que são importantes para a gente. E a gente, em vez de comprar, gastar milhões, a gente compraria isso, as escolas conseguiriam um dinheiro com a prefeitura fazendo essa permuta,
Os terreiros também conseguiriam muito mais baratos, espalhado pela cidade inteira, as pessoas aprenderiam mais, entraria ali um viés da educação ambiental, né? E também a gente deveria, né, plantar mudas um pouco menores e cuidando delas. Sei lá, um programa das pessoas, quando plantam, elas tendem a cuidar, né? Então, há um envolvimento das pessoas, né? Então, eu acho que isso seria importante, mas como eu disse antes, depende tudo da mentalidade que a pessoa tem em relação a isso. Não é só plantar, espalhar mudas de 2,5 metros raquíticas por toda a cidade, né? Como você diz, sem cuidar. Então, esse é um convite para que a população, né, sabendo dos riscos e dos problemas que vão enfrentar, né, à medida que o tempo passa e com essas ondas de calor que matam pessoas, principalmente idosos e crianças, e os estudos científicos têm até para Salvador, pela Universidade Federal da Bahia também. Desde 2011 tem esse artigo publicado. Então, as pessoas entendam a gravidade da situação, se juntem para a gente mudar a cidade para algo que Salvador merece, porque é uma cidade muito bonita, é uma cidade que precisa ser bem administrada. É isso. Maravilha, professora. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço. E até o nosso próximo episódio aqui do nosso podcast Política Verde. Deixa eu lhe parar.